dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja feliz, bem, eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou animada. Por quê? Porque hoje é sexta-feira. Que delícia! Mais uma semana, gente, que nós trabalhamos, conquistamos e chegou o final de semana. Que delícia! Como que você tá? Sua quarta foi abençoada? Sua quinta foi abençoada? Sua sexta será muito mais abençoada, declaro, sobre a sua vida. Estou de volta porque sexta-feira é dia no canal Meu Ponto de Vista sobre biografias. Isso mesmo, biografias de grandes homens e de grandes mulheres que passaram na história e marcaram a nossa história. Hoje o homenageado do dia é Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. E aí, conhece? Já ouviu falar? Lembra lá na escola quando aprendeu um pouquinho dele? Hoje o homenageado é ele, é sobre a história dele que nós vamos viajar um pouquinho. Alexandre o Grande era príncipe, isso mesmo. Ele era príncipe, filho do rei Felipe II. Sua mãe era a quarta esposa do rei, Olímpia. E Alexandre cresceu com a ideia de que ele era um ser especial, um ser divino, filho dos deuses. Ele já cresceu com essa mentalidade. Quando Alexandre fez 13 anos, ele ganhou um grande presente. Ele ganhou um professor. Mas não era qualquer professor não, viu? Eu vou te falar. Quando ele fez 13 anos de idade, ele ganhou o professor. Simplesmente, ele foi aluno de Aristóteles. Sim, o filósofo. Sim, Alexandre o Grande teve como mentor, como seu coach, Aristóteles. Apenas isso. E o Felipe II era um exemplo para Alexandre. E apesar de ser um pai ausente, ele era um exemplo como rei. Ele conquistava muito das suas batalhas que ele ganhava. Ele deixou o exército da Macedônia quase como uma organização profissional. Ele lutava tanto, ele dava tanto seu sangue pelas guerras, pelas lutas, que ele perdeu um olho, ele quebrou o ombro, ele quebrou a perna, ele foi se deteriorando. Opa, a palavra não saiu, isso aí. Ele foi se desfazendo, se machucando de tanto que ele lutou. E Alexandre foi crescendo. Com 16 anos de idade, ele já se tornou responsável pela Macedônia. Muito novinho, uma criança, mas uma criança esperta, um adolescente esperto, que já criou a sua primeira cidade, que se chamava Alexandrópolis. Isso aí. E ele foi conquistar o mundo, já estava no sangue. Ele já aprendeu com seu pai. Mas chegou uma época que a sua mãe pegou o seu filho e se distanciou do pai, de Felipe II, porque ele casaria novamente com Cleópatra. Mas não é essa daí que você pensou, não. E ela não aceitou. Olímpia não se conformou, pegou seu filho e foi para Épico. Mas Alexandre não ficou muito tempo não, viu? Depois de um ano ele volta lá para Macedônia. Estava acontecendo uma festa da sua irmã, de uma das filhas do rei, e infelizmente o rei foi morto. Nessa festa tiraram a vida do rei. Quem assume? Alexandre o Grande. Começa a assumir. E, gente, durante 13 anos de luta, 13 anos lutando, Alexandre o Grande não perdeu uma guerra sequer. Toda guerra que ele entrou, ele venceu.
Alexandre tinha estratégias que eram só dele, isso mesmo. Inclusive, as estratégias de guerra de Alexandre o Grande são estudadas até hoje, para você ter noção. Ele tinha a famosa falanges, que eram fileiras de homens com lanças de 6 metros. Com isso, essas falanges dele matavam muita gente. Então, era uma das armas de Alexandre o Grande. Quando ele foi na Batalha de Grânico, ele matou 20.000 homens e 20.000 cavalos. Na batalha disso, ele fez uma emboscada para o pessoal, levou esse pessoal para um local que eles estavam com as forças menor. Ele fez com que o rei Dario III fugisse, deixando sua esposa, sua mãe, filhos, porque ele soube fazer uma boa emboscada. E depois disso, Alexandre se considerou rei da Ásia e foi para o Egito. Acredite você ou não, o pessoal do Egito aceitou ele, recebeu ele muito bem e ele se tornou um faraó, um macedônio se tornou faraó. Antes, por anos, quem dominava o Egito eram os persas, só que eles eram muito ditadores, cobravam impostos muito caros e desrespeitavam a religião do povo egípcio. Futuramente, Alexandre caminha pelo deserto, faz as suas viagens. Diz a lenda que um dos sacerdotes chegou a chamar Alexandre de filho de Zeus, de tão pomposo e poderoso que ele era. Futuramente, ele ia lutar com os persas de novo, com o povo da Pérsia, com o rei Dario, na batalha de Gaugamela. E acredita que o rei Dario conseguiu conquistar, atrair vários e vários homens, entre 50 a 100 mil homens. Ele pegou homens até que não fazia parte do pessoal. E você acredita que Alexandre o Grande conseguiu derrotar todo esse povo? Ele fez com que o rei Dario fugisse de novo e o rei Dario se juntou com outras pessoas para lutar contra Alexandre, só que foi traído e foi morto por estes homens. Alexandre era sempre conhecido, ele foi conhecido por sempre vencer as batalhas, mas não apenas por vencer, mas ele sempre vencia estando em menor quantidade. O exército dele era menor e mesmo assim ele vencia. Por quê? Porque ele tinha muita estratégia. E sabe como que ele comemorava as conquistas? Ele construía cidades. Isso mesmo, ele conquistava cidades e os nomes das cidades eram sempre muito interessantes. Lá no Egito foi a famosa Alexandria, que você deve conhecer. Mas teve uma cidade que ele apelidou com o nome do seu cavalo, Bucéfala. Isso mesmo, o seu cavalo chamava Bucéfalo. E sabe como ele conquistou esse cavalo? Aos 12 anos de idade. Era um cavalo que ninguém conseguia domar, o bicho era brabo. Mas sabe o que Alexandre, inteligente, viu nesse cavalo dele? Ele percebeu, até então não era dele, mas seria. Ele percebeu que Bucéfalo tinha medo da própria sombra. Aí o que Alexandre fez? Colocou ele de frente pro sol. Problema resolvido. E com 12 anos, o menino conquistou um cavalo que os homens não conseguiam conquistar. Então, uma das cidades chamava Bucéfala. Alexandre conhece o grande amor da sua vida. Ele se casa com outras mulheres por interesse político. Mas diz os historiadores que o grande amor da vida do Alexandre foi Roxana e que ela foi amor à primeira vista. Só com ela que Alexandre teve seu filho, Alexandre IV. Quando depois, infelizmente, depois de tantas conquistas, nunca ter perdido uma guerra, Alexandre perdeu um amigo. E quando ele perdeu esse amigo, a sua personalidade mudou, ele começou a se tornar mais inflexível, não pensava tanto no bem dos seus guerreiros, dos soldados. Ele mudou, ficou inflexível. E ele estava indo
conquistar um outro local. Mas, infelizmente, ele pegou uma febre. Com 2 semanas, Alexandre o Grande não se mexia, não conversava e morreu. Lembrando que Alexandre o Grande conquistou os 4 cantos da terra. Não é à toa que ele é chamado o Grande. Ele não perdia, ele conquistava. Ele lutava, não perdia, conquistava. Assim fez com que ele conquistasse os 4 cantos da terra. Então, embalsamaram o corpo dele, passaram mel para não ter a decomposição tão depressa e foi colocado seu corpo em um caixão de ouro. Após a sua morte, as batalhas começaram a ser travadas para conquistar o local novamente, para ser dividido tudo aquilo. Os generais começaram a lutar e, infelizmente, mataram Roxana e o seu filho, seu único herdeiro, Alexandre IV. E as terras, depois de um bom tempo, foram divididas. Alexandre também fez algo muito interessante. Talvez seja as aulas que ele teve com Aristóteles. Mas Alexandre que trouxe o momento helenístico. Isso mesmo, que foi esse momento, Betânia? Alexandre queria, quando ele chegava nos locais, ele via que cada local tinha uma cultura diferente e que cada cultura poderia acrescentar na vida do outro. Todo mundo tem o seu lado ruim e o seu lado bom. Ele queria juntar a parte boa de cada uma das culturas e formar uma única cultura. Você acredita que ele deixou o grego como a língua central, como hoje é o inglês? Ele deixou o grego. Foi tão grande a interferência de Alexandre nessa questão do helenismo que ele mudou a Bíblia, gente. A Bíblia do Antigo Testamento era qual que era? Você sabe a linguagem, a tradução? Era em hebraico. Com Alexandre, com o helenismo, fez com que a Bíblia fosse traduzida para o grego. Naquela época, o grego se tornou o inglês. Então, essa foi um breve relato sobre a história de Alexandre o Grande. Agora, vou falar o meu ponto de vista sobre este homem. Em primeiro lugar, o que eu acho incrível. Claro que tudo é incrível, mas o que eu acho incrível na história de Alexandre o Grande é como ele era esperto, né? Por que ele conquistou tanto, além das lutas? Ele conquistava, eu acho que o emocional das pessoas, sabe? Por quê? Porque ele respeitava. Respeito cabe em todo lugar. Ele chegava nas regiões e não discriminava a cultura, a religião. Ele pegava a parte boa de cada uma delas. Ele tratava as pessoas mostrando a qualidade que existia na cultura. Ele queria formar uma única cultura, um pouquinho de bom de cada um. Isso para mim é incrível. Talvez tenha sido as instruções que ele recebeu de Aristóteles. Outra coisa que eu acho interessante nessa história é que Alexandre era o grande, era o cara. Mas uma febre tirou a sua vida, é isso mesmo? Uma pessoa que não perdeu nenhuma batalha, uma pessoa que conquistou os 4 cantos do mundo, foi acometida com uma febre e com 2 semanas, gente, 14 dias, perdeu a sua vida. Isso me faz refletir e pensar que como somos limitados, como somos pequenos. Até mesmo Alexandre o Grande nos ensina como somos pó, como somos nada. Deus dá vida e Deus tira a vida. Tudo está no controle de Deus. Alexandre não perdeu batalha, mas infelizmente não foi capaz de salvar a sua esposa e o seu
único filho, o seu único herdeiro, ele não deixou nenhuma semente para trás, mesmo sendo todo-poderoso. Então, isso faz com que eu e com que você repense na vida, repense nos valores e entenda que somos pó, somos limitados. Podemos conquistar coisas aqui na Terra, mas não deixe que isso te deixe uma pessoa orgulhosa, porque Deus dá a vida, mas Deus tira a vida. Amém? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha feito sentido para você. E eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente final de semana. Segunda-feira estou de volta. Beijo no seu coração, fica com Deus e tchau, tchau!